Pessoal, prova de fogo pra mim aqui agora, porque é um capítulo exclusivo pra mulheres. Agora eu tô frito. Minha esposa vai assistir isso aqui depois, a gente vai conversar. Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, Números capítulo 30, a lei acerca do voto das mulheres. E realmente é um capítulo para deixar muito claro essa questão da autoridade espiritual, da submissão, que a gente vai trabalhar sobre isso aqui, falar sobre isso, que é tão polêmico, tanta coisa. Então fique comigo até o final do vídeo aqui para você entender o que Deus falou naquela época para ser refletido na nossa sociedade atual e na sua vida aí, no seu casamento. Não sei se você já é casado, se está noiva ou se você mora com seus pais. Esse capítulo é para você, tá bom? Um capítulo para mulheres. Olha só, agora tô frito mesmo. Seguinte, pessoal, quero ler com vocês o primeiro versículo e o último, para você entender quem é que está falando. Olha só. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Olha só a responsabilidade. Ele está falando para os líderes, ou seja, os príncipes de cada tribo. Os homens aqui. Mas quem que está ordenando? O Senhor. É palavra de Deus. Não é invenção de Moisés, não, tá? E o último versículo, ele finaliza o capítulo dizendo: estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre marido e sua mulher, pai e sua filha, na sua mocidade, na casa de seu pai. Então esse capítulo aqui, ele trata de três situações. Mulheres solteiras que moram com seus pais, mulheres casadas morando com seus maridos e mulheres viúvas ou divorciadas, que agora representam aí a sua própria casa. Então a gente vai entender isso aqui. Bom, a epígrafe é a lei acerca dos votos. O que era voto? Nós temos dois tipos de votos. O voto positivo e o voto de abstinência. O que é o voto positivo? É aquilo que, olha, se acontecer isso aqui comigo, vou fazer isso aqui para o Senhor. Se a terra der os seus frutos, eu vou entregar tanto para o Senhor, eu vou entregar mais do que eu deveria, porque, entendeu? É um voto positivo. Agora o voto de abstinência, eu quero quebrar minha carne, eu quero quebrar minha vontade, os meus desejos, quero realmente, assim, no caso aqui das mulheres, né, um exemplo lá na frente, tiraria as joias, tiraria os brincos, os seus adornos, quebraria a sua carne para realmente oferecer algo ali para o Senhor. O famoso jejum também, né, é um voto de abstinência aqui, para realmente se aproximar do Senhor. Então, são situações aqui, dois tipos de votos. Mas agora, vamos para a realidade. A mulher solteira, morando com seu pai, ela vai lá e quer fazer um voto para o Senhor. Ela faz o voto, né, não sei qual voto que ela vai fazer. Se o pai, boquinha fechada, não falou nada, tá tudo certo, o voto segue, ela vai ter que cumprir. Agora, se o pai percebe que aquele voto é um voto de tolo, não vai dar certo, é besteira, ela está exagerando, ele vai lá e pela autoridade dele, ele não vai permitir esse voto. Ele tem essa autoridade baseado no que o Senhor estipulou ali para ele. Isso é uma questão sábia, ele está vendo que aquele voto ia ser uma besteira. Mas também tem o outro lado da moeda. O outro lado é o quê? Que o homem, por egoísmo, por se achar o bambambam, vai lá e anula o voto dela. Não, isso aí é besteira, não precisa fazer não. Ele fez errado, porque o voto era válido, mas aí ele errou. O pecado vai para ele. Diz aqui que o pecado, pela quebra do voto, não vai para a mulher, vai para o homem. O Senhor disse aqui, ó, e o Senhor lhe perdoará. Lhe perdoará é a quebra do voto, que vai para o homem pela besteira que ele fez. Então olha a sabedoria que tem que ter dentro da casa, tanto do homem quanto da mulher. Sabedoria para fazer um voto e sabedoria para interpretar esse voto. Isso aqui é interessante, tá? No caso de homens casados com suas mulheres, a mulher fizesse o voto, mesma situação. Marido boquinha fechada aceitou. Marido que realmente foi lá e analisou a situação com sabedoria. Ó, não é certo isso aí que ele está fazendo, não dá para aceitar. Beleza, manteve. Manteve não, né? Ele cancelou ali esse voto por conta disso, porque era um voto de tolo. Mas agora, por egoísmo, maneira imatura, foi lá, nada a ver, você quer aquela história toda. O pecado vai para ele que se vire depois com Deus, tá? Mas ela foi perdoada. Então isso mostra a misericórdia de Deus, isso mostra como Deus é justo, tanto com o homem quando acerta, quanto com a mulher que acerta. Caso entre nós aqui, 99% das mulheres acertam. Né? A gente sabe disso. Mas que a gente tem que entender, pessoal. A sabedoria do Senhor, ela é entregue tanto para homens quanto para mulheres
que o buscam, que o adoram. Por isso que a tendência nossa é se aproximar dessa palavra aqui. O homem e a mulher têm que meditar no livro da lei de dia e de noite. E o livro da lei que eu digo é de Gênesis e Apocalipse, tá? Não é só o Pentateuco, não. Agora a gente tem que entender o que Jesus nos explicou, os apóstolos deixaram, todo o contexto. Tem que meditar. Não adianta ler em 5 minutos aqui e achar que está sabendo tudo e que não é. Temos que meditar para receber essa sabedoria. E aí, como casal, como família, vocês vão trabalhar essa questão dos votos aí, tá? A mulher que era viúva ou divorciada, ela era dona da sua própria palavra ali, né? Se ela fizesse o voto, tinha que cumprir. Não cumpriu, está em pecado, não tinha uma autoridade espiritual dentro da sua casa aí para resolver essa situação. Bom, agora vamos para as passagens lá na frente, né? Você pode abrir comigo, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos começar com esse, só para você entender. Você vai ler na sua casa até o 33, mas eu só vou ler o primeiro para você, para dar aquela pincelada, tá? Aquela curiosidade para você aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, isso aqui é uma ordem que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, coloca, ele fala. Mas, e aí a gente sabe, todo esse debate aí, submissão, sujeitai-vos, como assim, o que é isso? Você não sabe a realidade que eu vivo? E realmente eu não sei a realidade que você vive. Talvez você viva um casamento abençoado, seu marido é muito sábio, quer coisa melhor que isso? Tá reclamando do quê? Mas talvez você vive um casamento aí que é problema, seu marido é imaturo, e você que está absorvendo a palavra de Deus, você tem que tomar algumas atitudes aí. Isso aí também é válido, você também, a partir do seu exemplo, você vai realmente mostrar para ele essa sabedoria que vem do Senhor, tá? Então são realidades, aí você tem que enxergar a sua, mas o foco pela busca da palavra é o mesmo. Hoje em dia, pessoal, a gente tem que entender isso. Não tem assim, é eu que mando aqui. Não, para, isso aqui não existe mais não. O plano do Senhor é que o homem e a mulher casados sejam um. Sejam um. É isso que tem que entender. O casamento foi para que se unam, sejam uma só carne. Então eu preciso conversar com a minha esposa, preciso entrar em acordo com ela, precisamos avaliar situações. Vai ter situações que eu vou acertar e eu vou errar, vai ter situações que ela vai acertar e ela vai errar. Mas a gente anda no mesmo barco, no mesmo princípio, no mesmo caminho. E aí, por conta das nossas diferenças, a gente vai ali aplicando. Mas a gente vai vivendo, baseado na palavra de Deus. E é isso que você precisa entender. Precisa ter paz na sua casa. E não é para ter briga com o seu marido, briga com a sua família. Pelo contrário, você tem que se relacionar aí, tem que se entender. É isso que Deus está nos explicando. Um outro texto muito famoso que mostra essa importância da sabedoria é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que Pedro fala. A epígrafe é: os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. De novo, a palavra sujeitas. Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Pessoal, tem muito homem banana por aí. Tem muito homem banana, isso é óbvio. Tem muito homem aí, que tá nem aí pra nada. Acha que é o dono da verdade, acha que é isso, aquilo. E muitos de nós, homens, éramos assim. Mas se você foi absorvendo a palavra de Deus e entendendo que a sua esposa é sua companheira e não sua inimiga, é isso que você precisa entender aí. E mulheres, vocês têm que dar o exemplo para que muitos desses homens bananas comecem a enxergar em você. Não é um caminho fácil, mas que Deus está presente. E é Deus quem transforma o coração através das circunstâncias, dos exemplos. Então, você precisa entender isso. Vai batalhando pelo seu casamento, vai lutando pelo seu casamento, vai colocando para o Senhor e no Senhor o seu casamento, o seu relacionamento. É isso que você precisa entender. E se você é solteira, mora com seu pai, começa a buscar situações para ele visualizar em você uma serva de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai tocar. Mantenha em oração, dobre os seus joelhos, clama ao Senhor Jesus, que ele vai abençoar com certeza, tá bom? Então, essa questão de sujeição, como tinha lá atrás, não é mais isso. A questão aqui é realmente a sabedoria. E olha só, Gálatas, capítulo 3, no versículo 28, o que fala: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Lê esse capítulo depois inteiro para você meditar. Isso é fundamental, pessoal. Tinha outro texto aqui
que seria 1 Samuel 25, a história de Abigail com Nabal. Depois você lê essa história aí, que mostra como que a mulher foi sábia e o homem foi imaturo. E aí mostrou realmente, né, que a mulher tomou atitude ali para com Davi e realmente a história teve um desdobramento. E o Senhor estava à frente. Resumindo, pessoal, sabedoria para você, mulher, sabedoria para você, homem. Casados, se unam e sejam abençoados por Deus. É isso que a gente precisa meditar. Nos vemos no 31. Um grande abraço, Deus abençoe.